Boa tarde, criança. Vamos dar início a mais uma aula de educação cristã. Mas antes, vamos o quê? Orar. Vamos fechar os nossos olhinhos juntamente com a menininha. Vamos lá? Fechar os olhos e falar com Papai do Céu. Querido e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Deus abençoa, Pai, cada criança. Abençoa, Senhor, a sua família, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa estar entrando, Deus, nos seus lares, Senhor, e também nos corações de cada pequenino, Pai. Deus, fica conosco. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Mas antes de falar um pouquinho da palavra, nós vamos cantar uma musiquinha. O coração do menino e da menina. Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Então, o coração do menino e da menina tem que ser o quê? Alegre, sorridente, feliz. Hoje tia vai falar: meu amigo alimenta muita gente. Quem é o teu amigo e quem é o meu amigo? O meu amigo e o seu amigo é Jesus. Ele é o meu verdadeiro amigo e fiel. Lá em Mateus capítulo 14 e o verso 13 ao 22 vai falar sobre o quê? Que ele alimentou uma grande multidão. Mas o versículo-chave de hoje é: não se preocupem com a comida que precisa para viver. Está escrito lá em Lucas, capítulo 12 e o verso 22. Então diz aqui que nós não devemos se preocupar com o que vamos comer, do que vamos nos vestir, o que vamos calçar. Não, porque tudo isso Jesus, ele dá para cada um de nós. Então, criança, a tia vai falar um pouquinho dessa história. Jesus estava pregando para uma multidão. Desde cedo, Jesus vinha falando do amor do Pai para com aquela multidão. Aonde Jesus estava curando, aonde Jesus estava sarando as enfermidades. E Jesus estava falando do amor muito grande que tinha por aquela multidão. Mas Jesus já estava o quê? Cansado. Seus discípulos também já estavam cansados, com fome. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado para que nós possamos o quê? Descansar. E Jesus, criança, entrou naquele barco com os seus discípulos e foi para outro lado para descansar. Mas sabe o que foi que aconteceu? Quando Jesus chegou lá, criança, tinha uma multidão de gente esperando pelo mestre para ouvir a sua palavra, para ver Jesus curando. E quando Jesus desceu daquele barco, criança, ele dispensou aquela multidão? Não. Ele foi o quê? Falar também do amor. Então, começou a falar do amor de Deus, começou a curar, começou o quê? A levantar quem estava deitado lá doente. E os seus discípulos olhou para Jesus e disse: mestre, a multidão já está com fome e já está ficando tardezinha. Manda que a multidão vá para a cidade vizinha e compre algo para comer. E Jesus disse: não, mande que ele sente nas gramas, se sente ali um pouquinho e vocês vão dar de comida para aquela multidão. Os discípulos, creio eu, ficam olhando um para o outro. O que que nós vamos dar para esse povo, que é muita gente? Sabe, criança? Mas no meio daquela multidão tinha um menino. A Bíblia não diz se era um menino ou se era um jovem, mas
Muitos dizem que era o quê? Um menino. E tinha um menino ali no meio daquela multidão, que antes dele ir ouvir Jesus falar, ele disse para a mamãe dele: mamãe, eu vou ouvir Jesus, eu vou ver Jesus fazendo um milagre. E a mãe dele: tá certo, meu filho, leve o seu lanchinho para que você não fique com fome, para que você possa comer. E a mamãe dele preparou um cesto cheio de quê? De 5 pães e 2 peixinhos para ele comer. E o menino, vendo que Jesus mandou sentar, e chegou a Jesus e disse: mestre, aqui está o meu lanchinho, tome, dê para a multidão. Mas esses 5 pães e esses 2 peixinhos daria para aquela grande multidão? Não, né, criança? Não dava. Mas Jesus tomou dele? Não, não tomou. O menino, ele deu de todo o coração para Jesus. E sabe o que tinha dentro daquele cestinho dele? Tinha o quê? Renúncia. É o quê? Renunciou a tudo, renunciou o seu lanchinho. Também teve o quê? Obediência, ele obedeceu. Então nós temos que o quê? Obedecer o papai e a mamãe, e primeiramente a Jesus. Também naquele cestinho tinha o quê? Amor. Então tinha grande amor no coração daquela criança. Também tinha o quê? O preparo. A mãe dele preparou tudo. Então nós temos que estar preparados para quando o Mestre Jesus nos chamar. Também tinha o quê? A diferença. No menino tinha o quê? A diferença. Em meio àquela multidão, o menino, ele fez a diferença. E sabe o que houve ali também? Fé. Teve fé. E teve o quê? Naquele cestinho, um milagre. Sabe o que foi que aconteceu, criança? Jesus, ele ergueu para os céus, abençoou e distribuiu para aquela multidão, mandou que seus discípulos distribuíssem. Sabe o que foi que aconteceu, criança? Houve um milagre. Olha quantos pães e quantos peixinhos saiu de lá, olha, criança. Muitos pães e muito peixinho que deram o quê? Para alimentar aquela multidão. Ainda sobrou 12 cestos, criança, de pães e de peixe. Só tinha quantos pães lá? 1, 2, 3, 4, 5 pães e 2 peixinhos. E houve o quê? Uma multiplicação. Houve um milagre. Jesus fez um milagre e alimentou. Sabe quantas crianças Jesus alimentou? Alimentou 5.000 homens, não é 5 não, 5 homens não, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eles comeram, ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Um beijo grande, tchau!